Então hoje nós vamos falar a respeito desse assunto maravilhoso, é quando o Senhor restaura a nossa sorte. Na palavra de Deus, nós vemos isso claramente, que Deus é um Deus de propósito, um Deus que nos abençoa, um Deus que tem sonhos para nós, amém, meus irmãos? E quando nós, se você, por exemplo, for começar qualquer coisa na sua vida, qualquer alvo, qualquer sonho, de repente você está pensando aí já em algumas coisas que você vai orar no jejum. Eu já estou preenchendo minha lista. Vai ter as fichinhas de oração, aqui para você poder orar, para você anotar. Mas enquanto elas chegam, eu já estou anotando. Já abri lá um bloco de notas no meu celular e já estou orando para alguns alvos. E você faz bem em fazer isso, amém? Já sonhar, começar a sonhar. Só que quando nós temos alguns projetos, alguns sonhos, eu quero desafiar você, olha para cá. Nesse jejum, sonhe alto. Peça coisas grandes para Deus. Amém? Porque há uma promessa, há uma palavra liberada sobre a igreja. Esse é o ano da multiplicação. Então não sonhe baseado na sua conta bancária. Não estabeleça alvos baseados no seu contra-cheque. Mas estabeleça alvo debaixo da promessa de Deus. Esse é um ano de multiplicação, amém? Só que quando você pensa, poxa, eu quero isso, algo muito grande. Talvez um sonho alto, algo que vai custar muito dinheiro. Aí você talvez fica pensando, qual que é o segredo para conseguir isso? Qual que é o segredo para ter o sucesso? Qual que é a chave que vai abrir essa porta? São perguntas interessantes, não é verdade? Gostaríamos de saber. Eu sei que tem irmãos no nosso meio que estão planejando abrir negócios. Alguns já começaram, outros estão planejando, outros estão multiplicando, estão aumentando o negócio. Talvez você pense, qual que é a chave para fazer aquele negócio prosperar? Qual que vai ser a estratégia? Talvez a resposta para essas perguntas, é ali o X da questão, é aquilo que todo mundo quer saber. Mas eu quero desafiar você a crer numa promessa de Deus sobre a sua vida. Que 2026 é o ano da multiplicação na sua vida. E você crê nessa palavra, crê nesse liberar da unção de Deus sobre nós, significa que ter sucesso na vida ou desfrutar da abundância de Deus, basta você crer na promessa. Há uma promessa, que esse ano é o ano da multiplicação. E eu quero desafiar você a declarar isso. Semana que vem nós vamos começar os 21 dias de jejum e oração por isso. Mas eu quero desafiar você a participar, a se envolver nisso. Porque há uma promessa. E a Bíblia diz que aquele que prometeu, ele é fiel. Amém, meus irmãos? Essa é a promessa do Senhor para nós neste ano. Então creia nela. Porque a vontade de Deus é que nós possamos prosperar. A vontade de Deus é que você seja bem sucedido em todas as coisas. Amém? A vontade de Deus é que você tenha vida abundante. Porque lá no Salmo, capítulo 1, versículo 3, o que a Bíblia diz? Olha, isso aqui é uma promessa para nós. Ele é como árvore plantada, Salmo 1:3. Ele é como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E olha a promessa, e tudo quanto ele faz, fala comigo, será bem sucedido. Você pode levantar sua mão para o céu e falar assim, tudo que eu faço, aonde eu coloco a minha mão, eu sou bem sucedido. Amém? Essa é a promessa de Deus para nós. E nós temos que crer na promessa. Porque aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Lá em João 10:10, a Bíblia diz que o ladrão, ele vem para roubar, vem para matar e vem para destruir. Mas Jesus, João 10:10, coloca para mim. Rapidinho aí, meu irmão, vamos lá, acelera o... Vamos brincar de Velho Oeste. Na hora que eu falar, você já tem que dar o tiro, senão morre. Lembra aquele filme antigo? Contava 3 e... Isso é rápido. O ladrão vem somente para roubar, para matar e destruir. Mas qual que é a promessa do Senhor para nós? Você hoje está em Cristo, amém? Você hoje é nova criatura, você hoje é filho, diga amém. Então essa segunda parte do versículo é para você. O que diz lá? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa é a vontade de Deus para mim. Essa é a vontade de Deus para você. Que você tenha vida abundante. Que você seja bem sucedido em tudo que você intentar fazer. Tudo que você projetar, tudo que você sonhar. Há uma promessa para você. Você vai ser bem sucedido.
Creio nessa verdade, amém, queridos? Mas pastor, como experimentar da multiplicação? Como desfrutar dessa bênção de Deus em todas as áreas da nossa vida? O senhor falou que há uma promessa, há uma palavra liberada sobre a igreja, mas como se apropriar disso? Como desfrutar dessas verdades? Essa é uma pergunta interessante, importante, e hoje eu queria compartilhar com você como nós podemos desfrutar dessas verdades. Porque a vida, meu irmão, nossa vida cristã, nossa vida no dia a dia, ela é feita de muitas mudanças, muitos sonhos. Às vezes você tem que recomeçar, às vezes você tem projetos, às vezes os projetos são frustrados, às vezes tem que começar de novo, tem que mudar a direção. Não é isso que acontece? Mas eu quero dizer para você, meu irmão, se você está debaixo dessa promessa, nosso desafio é crer nela. Porque quem fez a promessa, Ele é fiel. E Deus nos criou com um propósito, que nós possamos avançar, crescer e multiplicar. Interessante que lá em Gênesis, logo no começo ali, quando Deus fez o homem, quando Deus fez a mulher, lá em Gênesis 1, 28, a Bíblia diz o seguinte, olha, e Deus os abençoou. Volta lá no 22, na verdade. Volta no 22, 1, 22, isso. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, amém? Enchei as águas do mar, na terra e multiplica as aves. Tudo que Deus faz, Ele tem um desejo, que cresça e multiplique. Só que interessante que para crescer e multiplicar, tem ali um detalhe, tem a bênção de Deus. Porque antes de Deus fazer qualquer coisa conosco, primeiro Ele nos abençoa, amém, meus irmãos? Então há uma bênção liberada sobre nós, porque crescer e multiplicar faz parte daquilo que Deus nos criou, faz parte do alvo, do objetivo de Deus, do projeto de Deus. Então tudo que Deus fez é bom, amém? E quando Deus fez você, Ele te abençoou para quê? Para você crescer e multiplicar. Por isso nós estamos no ano da multiplicação. E quando nós multiplicamos células, nós estamos cumprindo o propósito de Deus. Quando você multiplica as suas finanças, você está cumprindo o propósito de Deus. Quando você multiplica na sua família, quando você tem filhos, você está cumprindo o propósito de Deus. Quando você leva pessoas para o encontro, que está ali multiplicando agora filhos espirituais, você está cumprindo o propósito de Deus, amém, meus irmãos? Porque é isso que Ele tem para nós, crescer e multiplicar. E se nós não estamos avançando, não estamos crescendo, não estamos multiplicando, nós sentimos frustrados, porque não estamos cumprindo o propósito. Por isso eu quero te desafiar nesse jejum, ore para que você venha multiplicar em todas as áreas da sua vida. Eu costumo fazer isso nos meus alvos, eu separo lá, vida familiar, minha família, o que eu quero minha família? Aí eu vou colocar meus filhos, minha esposa, minha casa, as coisas lá da minha família. Financeiro, o que eu quero financeiro? Vou colocando, vou separando os alvos. Ministério, o que eu quero? Negócio, o que eu quero? É importante você fazer isso, para que você venha desafiar, você venha colocar alvos em todas as áreas, porque a promessa da multiplicação é em todas as áreas da sua vida, amém? Multiplicação na sua casa, multiplicação nas suas finanças, multiplicação na sua vida, né, familiar, nos seus negócios, enfim, tudo aquilo que você colocar a sua mão, a promessa que você vai ser bem sucedido, amém? Então nesse jejum da multiplicação, meu irmão, creia. Hoje eu quero liberar fé no seu coração, para você crer que Deus Ele é fiel para cumprir as promessas. Que há uma palavra liberada no seu coração, para que você se encha de expectativas para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não é mais um jejum. O problema é que muitas vezes nós pensamos, pastor, a igreja já faz jejum há tantos anos, é só mais um jejum, e às vezes você não aplica seu coração, não aplica fé, aí você vai ficando alheio. A igreja está movimentando no jejum e você está alheio lá na sua casa, indiferente. Não, eu quero desafiar você a crer, a participar, a se envolver, para que você possa desfrutar e receber muitos frutos, amém, meus irmãos? Para que você possa desfrutar da bênção de Deus na sua vida. Então prepare-se para crescer e multiplicar nesses 21 dias, amém, igreja? Não, só quem falou amém que vai experimentar? Ninguém mais precisa? Ninguém mais quer bênção financeira? Ninguém quer um salário melhor? Ninguém está procurando um emprego melhor? Os líderes de célula não querem multiplicar a célula? Então acorda, igreja. Acorda. Lembra que você não veio para cá assistir um culto.
Você veio para cá prestar um culto. Cultuar a Deus. Então aplique o seu coração, amém, queridos? Porque o Senhor, Ele quer gerar essa fé em nosso coração. Porque Ele quer gerar fé para que nós possamos, de fato, experimentar de multiplicação. Para que nós possamos desfrutar da bênção de Deus. Porque quando nós começamos, por exemplo, um casamento, nós queremos uma família abençoada. Quando começamos um negócio, nós queremos prosperar, queremos crescer, queremos expandir. Nem quando você assume uma liderança de uma célula, você devia querer multiplicar essa célula, ter sucesso nisso. Você que é discipulador, deveria desejar crescer o seu discipulado, multiplicar o seu discipulado, porque é isso que Deus tem para nós, um crescimento, multiplicação nesse tempo, amém, meus irmãos? Agora, qual que é a chave, né? Qual que é a chave para mudar a nossa sorte? O título da mensagem hoje é quando o Senhor restaura a nossa sorte. E qual que é a chave para Deus mudar essa sorte? Qual que é a chave para receber da bênção, da multiplicação nas nossas vidas? E a resposta só pode ser uma, meu irmão. É você estar debaixo da bênção de Deus. É você estar debaixo do propósito de Deus. Porque Deus, Ele é especialista em transformar maldição em bênção. Talvez você entrou aqui hoje, talvez angustiado, preocupado. Quem sabe alguns entraram frustrados com algumas coisas que estão acontecendo na sua vida, ou preocupados, ansiosos, porque de repente você não está ainda desfrutando dessa bênção, você ainda não está desfrutando dessa multiplicação. Mas eu quero desafiar você hoje, meu irmão, a crer que Deus é poderoso para mudar a sua sorte. Deus é um especialista em transformar maldição em bênção, em transformar aquilo que era derrota em vitória, amém, meus irmãos? Em fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Então, quero desafiar você nessa noite, não se preocupe, porque mesmo se não está dando certo agora, mesmo que talvez as coisas não tenham saído como você planejou, mesmo que precisa fazer alguma coisa, um ajuste, lembre, o Senhor, Ele é um restituidor. O Senhor, Ele restitui todas as coisas. Deus é um Deus que multiplica. Deus é um Deus que abençoa. Deus é um Deus que abre portas onde não há portas. E as portas que Ele abre, ninguém pode fechar. E a promessa é que Ele vai colocar uma porta aberta diante de você nesse tempo. Porta aberta. Olha, porta é algo que vai mudar você de ambiente. Na sua casa tem lá os seus cômodos, na verdade, tem lá a sala, tem a cozinha, tem o quarto, tem o banheiro. E o que é a porta? A porta é aquilo que permite você sair de um ambiente para ir para outro ambiente. E a promessa é que Deus coloca a porta aberta diante de nós. Talvez o ambiente que você está hoje não é aquilo que você queria ainda. Talvez você quer mais. Talvez você tenha expectativa de coisas maiores. Mas qual que é a promessa? Deus vai colocar uma porta para você mudar de ambiente. Para você ir para um ambiente mais próspero. Para você ir para um ambiente de multiplicação. Amém, queridos? Essa é a promessa de Deus. Mas seguindo aí a palavra na sua revista, o primeiro tópico que está aí é que comece com a bênção de Deus e com a certeza que você é amado. Então, ao começar qualquer projeto, ao começar qualquer alvo, ao começar a fazer qualquer coisa, qualquer empreendimento, lembra que você está debaixo da bênção de Deus. Lembra que você é um filho amado. Porque Deus começou com o homem em pelo menos 4 ocasiões. Na história da humanidade, Deus começou com Adão, Deus começou com Noé, Deus recomeçou com Abraão e Deus também recomeçou com Cristo. Em cada um desses começos de Deus, Deus liberou uma chave para que cada um deles pudesse cumprir o propósito. Vamos ver Adão. Adão foi o primeiro começo de Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 22, Gênesis 1, 22, o que a Bíblia diz? Olha, isso foi o primeiro começo, que foi com Adão. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, na terra multipliquem as aves. Então Deus começou com uma bênção. Então no primeiro começo, a palavrinha-chave aqui é que Deus os abençoou. Então você deve lembrar, você está projetando alguma coisa para a sua vida? Você que está projetando um negócio, multiplicar o seu negócio, de repente está projetando comprar uma casa, comprar um carro, sei lá o que você está sonhando nesse ano. Lembra disso, comece a sonhar lembrando que você é abençoado. O segundo começo foi com Noé. Lá em Gênesis 9, versículo 1, Adão ele falhou.
Adão, ele não cumpriu o propósito ali naquele momento, ele pecou, caiu. Mas Deus recomeçou com Noé. E o que Deus falou para Noé? Gênesis 9:1, olha. Abençoou Deus a Noé. Então, mais uma vez, Deus começa abençoando. Você está debaixo da bênção. Tudo que você for fazer, você vai ser bem sucedido, porque você está debaixo da bênção. Creia nisso. Ah, pastor, mas eu não estou vendo a bênção ainda. Quando eu olho em volta, parece que não tem bênção. Não olhe para a circunstância. Olha para a verdade da palavra. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Interessante que o terceiro começo foi com Abraão. Lá em Gênesis 12, Deus novamente chama o homem ali, chamado Abrão. E o Senhor disse para ele, Gênesis 12:1. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e fala comigo, te abençoarei. Amém? E te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Deus chamou Abraão para um grande projeto, formar uma nação, começar uma nação. Deus falou para ele que ia formar ele uma grande nação. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação. Era um grande projeto. Ainda mais que Abraão, você conhece a história, era alguém que nem podia ter filhos. Deus chamou ele para fazer algo que ele era incapaz de fazer. Mas é assim que Deus trabalha. Deus nos chamou para fazer uma obra que homem nenhum é capaz de fazer. Mas lembra, você está debaixo da bênção dele. Ele disse para Abraão, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. E por que Deus te abençoa? Para que você seja uma bênção. Porque se você não é abençoado, você não tem como abençoar. Mas o alvo de Deus é que você seja uma bênção. Vira aí para o seu irmão, meu irmão, seja uma bênção. Amém, queridos? Mas olha para cá. Tão interessante que todas essas 3 vezes que Deus foi começar algum projeto com o homem, tem uma palavra-chave aqui. E a palavra-chave é a bênção. Porque o propósito de Deus é que o homem cresça, avance, tenha sucesso, tenha autoridade, tenha domínio, se multiplique. Mas ele só vai fazer isso. O segredo para alcançar esses alvos, o segredo para você alcançar o propósito de Deus, o segredo para ter sucesso, o segredo para ser bem-sucedido, o segredo para prosperar, é você estar debaixo da bênção. Porque em todas as vezes aqui, Deus abençoou o homem. Você crê que você é abençoado? Não duvide disso. Declare isso todos os dias. Porque o diabo ele vai tentar para você confessar a derrota. Interessante que a Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na língua. E quem bem utiliza, vai colher dos seus frutos. Qual que é a tentação do diabo? Você declarar a derrota. Ah, é difícil demais. Ah, porque não vai dar certo. Ah, porque eu não tenho dinheiro. Ah, porque essa cela não sei o quê. Ah, porque esse discipulado não sei o quê. Ah, porque essas pessoas não querem ir para o encontro. Ah, porque eu não sei das quantas. O quê? Só confessando? Derrota. Muda o discurso. Eu sou abençoado. Aonde eu coloco a minha mão, prosperará. Amém? Experimenta fazer isso amanhã cedo lá no seu serviço. Chegando lá, já coloca as mãos. Já impõe as mãos. É abençoado. Prospera. A porta é aberta. Vou prosperar. Vou avançar. Isso serve para todas as coisas. Amém, meus irmãos? Porque a primeira chave para ter sucesso na vida, né, para você desfrutar do ano da multiplicação, é você ter a bênção de Deus na sua vida. E você já tem. Então declara essa verdade, eu sou abençoado. Então ninguém deveria começar coisa alguma ou tentar viver multiplicação de qualquer área, sem antes ter essa clareza, que nós estamos debaixo da bênção de Deus. Você é um abençoado, diga amém. Então antes de tudo, é preciso você entender que essa bênção não é algo que você ganha, não é algo que você adquire, mas essa bênção, ela é uma pessoa, ela é Cristo. E Cristo em vós, a esperança da glória. A bênção de Deus é uma pessoa.
é Cristo. Se você está em Cristo, você está debaixo do favor de Deus. Você é um favorecido, amém, queridos? Então, quando você vive debaixo dessa revelação, acredite, algo fundamental acontece na sua vida. Você vai prosperar, você vai multiplicar. E essa bênção que Deus está trazendo na sua vida, não vai trazer desgosto para a sua vida. Não vai destruir sua vida, pelo contrário, vai te prosperar cada vez mais. Por quê? Porque essa bênção não é você mesmo que adquire na força do seu braço, mas é o favor de Deus que abre portas para você. A Bíblia diz lá no Provérbios 10, 22, projeta para mim, Provérbios 10, 22. Olha o que a palavra promete para nós. A bênção do Senhor, fala comigo, enriquece. Amém? A bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgostos. Ou seja, a bênção que Deus traz alegria, traz desfrute, não vai ser laço na sua vida, amém, queridos? Porque não é só uma questão de você prosperar, mas é uma questão de você desfrutar da bênção. Porque só prosperar não significa que é abençoado. Porque acredite, tem muitas pessoas aí que têm muitos recursos, tem muitos bens, mas não desfruta. Tempos atrás eu fui convidado para orar por alguém que tinha muito dinheiro, mas é muito mesmo. Só que ele tinha um problema, tinha um câncer de laringe, usava aqueles tubos, sondas, então ele não podia comer nem bolacha de água e sal. Tinha dinheiro para comprar, não sei nem como é que é o prato mais caro aqui da região, Podia comprar qualquer prato, mas não podia desfrutar. Outra vez já fui orar para uma pessoa também, num condomínio fechado, numa casa de milhões, Henrique. Tudo lá era caro. Mas qual que era o problema? A esposa trancada num quarto com depressão, o filho adolescente trancado no outro com depressão e o pai desesperado. Então, a bênção de Deus, ela não traz desgosto. Porque Deus vai te prosperar, tudo bem, você pode ter dinheiro para comprar a melhor comida do mundo, mas você vai ter prazer em sentar na mesa e desfrutar. Aquela comida vai dançar nos 4 cantos da sua boca, vai salivar. Porque a bênção de Deus não traz desgosto. Deus vai te dar dinheiro para comprar o colchão mais caro do mundo, mas também vai te dar sono para deitar e logo pegar no sono, porque só o Senhor te faz repousar tranquilo. É isso que o texto está dizendo, porque a bênção do Senhor enriquece, amém, meus irmãos? E você é abençoado. Então, por isso, não tenha inveja do ímpio, não tenha inveja lá do seu patrão, ou daquele parente, não tenha inveja de ninguém. Mas você quer, pede a Deus, porque Ele é poderoso para te dar. Porque você está debaixo do favor dEle, amém, meus irmãos? A bênção que enriquece, que prospera, que multiplica, que faz a vida dar certo, não é algo que você vai ali, e faz uma campanha e recebe. Não, essa bênção é o próprio Cristo em você. E por o fato dele estar em você, você vai prosperar, você vai abençoado, tudo que você colocar a mão vai ser bem sucedido. Essa é a promessa, amém, meus irmãos? Ele é a bênção da nossa vida. Você é um favorecido. Cristo habita em você, amém, meus irmãos? Então, enquanto você está ligado nele, você desfruta dessa graça. E toda essa bênção, da multiplicação vai estar fluindo em todas as áreas da sua vida. Vai abundar, vai encher, vai derramar, vai alcançar quem estiver perto de você, amém? Porque a bênção é uma pessoa, é Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória, amém, querido? Então, todas as vezes que Deus ele começa algo, Ele começa abençoando. Foi assim com Noé, foi assim com Adão, foi assim com Abraão. Ele liberou bênção. E da mesma forma, hoje Ele libera uma bênção sobre a sua vida. Então nós vamos entrar nesse jejum já debaixo da bênção. Então não entre no jejum para ser abençoado, já entre debaixo da bênção. Você não vai estar fazendo barganha com Deus, você vai estar apenas entrando na bênção. Você vai apenas entrar ali num tempo onde você vai despertar a sua fé, onde você vai ali despertar toda a sua disposição para crer na promessa de Deus, amém, queridos? Crer na obra consumada da cruz.
porque a bênção de Deus é a sua graça, né? Tudo já foi consumado ali na cruz. Então, nesse ano da multiplicação, creia que a bênção virá dele, não é pela força do seu braço. Porque nós estamos aqui desafiando os discipulados a crescerem, desafiando as células a crescerem, a multiplicar. Aí você já começa a ficar preocupado. Ai meu Deus, lá vem o pastor com a mensagem lá, movimentando no 12, né? Faz isso, faz aquilo, meu Deus, o encontro, como é que vai ser? Já começa a dar aquela batedeira, aquela ansiedade. Não, esse é o ano de você descansar. Esse é o ano de você crer que quem faz é o Senhor. É Ele que vai abrir porta, vai ser no descanso, vai ser na alegria. Ele que vai acrescentar na célula lá, pessoas, vai mandar os líderes prontos. Né? Você menos que nem vai alguém bater na sua porta lá. Irmão, mudei da cidade tal, estou chegando aqui. Eu já tenho cursão, já tenho CTL. Estava liderando lá no meu prédio lá, mas tive que mudar. O que eu faço? É isso, creia. Deus já está fazendo isso no nosso meio. Deus já está enviando. Ter disposição para receber, amém? Isso em tudo. Quer ver se está pensando aí também, aplicar na área financeira, você tem alvo financeiro. De repente você quer ir lá trocar o seu carro, ou comprar o carro, ou arrumar a casa, comprar a casa. Aí você olha em volta, meu Deus, como é que vai ser? Não tenho condição. Deixa eu falar algo para você. Não é sábio perguntar como é que Deus vai fazer. Apenas creia que Ele é poderoso para fazer. O como é com Ele, não é com você. Porque quando você começa a pensar no como, você começa a fazer conta. Então vou ter que fazer um financiamento, vou ter que pegar um empréstimo, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Aí começa a gerar ansiedade, preocupação. Eu não tenho crédito, não sei o quê, é isso, aquilo outro, começa a vir dificuldade. Não, esse é o ano de você crer que você serve um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida, amém? Então creia que a multiplicação da sua célula, do seu discipulado, será inteiramente pela graça. Não fique ansioso, apenas tenha disposição para receber. Senhor, envia os trabalhadores. Eu preciso crescer meu discipulado, preciso de líderes. Envia os trabalhadores, porque a tua palavra diz que o Senhor é o dono da seara. Então manda os cearenses. Manda os trabalhadores, manda os líderes prontos. Deus vai mandar. Está aí orando pela inscrição do encontro, começa a declarar, quem convence é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que já está convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E aquela pessoa vai ser incomodada, vai ser inquietada, e ela vai te ligar. Fulano, você pode fazer minha inscrição para o encontro? Eu creio que Deus faz. Eu creio. Eu lembro na época que eu fui para o encontro, tinha um camaradinho lá, um jovem lá, que ficava buzinando na minha cabeça o dia inteiro, enchendo o saco. Não me deixava em paz, desse tal de encontro. Mas acho que ele orou, irmão, porque teve um dia lá que eu não dormi, a noite inteira sem dormir. Martelando na minha cabeça, que no dia anterior, Aldo, ele falou, estava conversando comigo lá, vamos para o encontro, Luiz, vamos lá, vai ser bom demais, é bênção, o encontro é tremendo. O que é esse tremendo? Nunca vi essa palavra da minha vida. E ele enchendo o saco. Aí ele falou, para tentar dar um fora nele, eu falei, não rapaz, eu já tenho Jesus, não preciso disso aí não. Aí ele olhou bem no meu olho assim, apontou o dedo na minha cara e falou, e se você morresse hoje, você ia para onde? Aí eu para não ficar por baixo, pastor André, falei, vou para o céu, tá me tirando, cara? Qual é a tua? E fui embora para minha casa. Mas naquela noite, aquela pergunta, irmão, ficou martelando na minha cabeça. Rapaz, e se eu morrer hoje? Para onde que eu vou? A verdade é que eu sabia a resposta. A verdade é que o fogo do inferno já estava aquecendo meus pés. Eu não dormi, pastor. Fiquei a noite inteira sem dormir. No outro dia de manhã, liguei para ele, fulano, você pode fazer minha inscrição para o encontro? Deus que faz, amém, querido? Daqui a vez fica angustiado, preocupado, como é que vai ser, como é que Deus vai fazer. Meu irmão, Deus tem suas formas. Nosso trabalho é apenas crer. Crer na obra consumada do Calvário. Isso aplica a todas as áreas da sua vida, amém? Porque quando você entende essa obra da cruz, aí você tem fé para crer e experimentar de multiplicação. Porque não depende de você, mas depende dele. Então nada pode começar sem a bênção de Deus.
Por isso que Ele já liberou uma bênção sobre nós. Mas é interessante que, além de nada poderá começar sem a bênção, nada pode começar também sem a revelação de que você é um filho amado. Porque a outra estratégia do diabo é colocar na nossa mente que a gente não merece, que a gente não fez por onde, que não é para nós. Mas interessante que Deus começou também com Cristo. E a primeira coisa que Deus falou para Jesus, quando Ele foi começar o ministério, é que Ele era um filho muito amado. Lá em Mateus 3:17, a Bíblia diz, Ele falou, olha, este é meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer. Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, ou em quem eu tenho prazer. Aqui foi a primeira coisa que Jesus ouviu de Deus quando Ele foi começar a ler o jejum para começar o ministério, que Ele é um filho amado, amém, meus irmãos? Então creia que você é abençoado e creia que você é um filho amado. Quando você tem revelação dessas coisas, aí, meu irmão, você vai desfrutar de multiplicação. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 15, a palavra de Deus diz assim, olha, não recebeste espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste espírito de adoção, baseado no qual podemos clamar, Abba, Pai. Papaizinho querido, porque você é um filho amado. Oh, meu irmão, creia nisso. Lá no livro de Salmos, capítulo 126, diz que quando o Senhor lhe restaura a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Lá diz assim, olha, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, quando semeia, voltará com alegria, com júbilo, trazendo ali os feixes da sua colheita. Amém, meus irmãos? Então, olha, esse é um tempo que o Senhor vai fazer cumprir esse salmo na nossa vida. Deus tem restaurado a sua sorte nesse ano para você poder ver multiplicação. Esse é um ano que a promessa é multiplicação. Então tenha confiança que Ele é um Deus que vai fazer grandes coisas por você. Não é na força do seu braço. Não é o braço do homem que vai garantir. Não é o braço do homem que vai restaurar coisa alguma na sua vida, mas é o próprio Deus. Porque quando Ele restaura, quando Deus faz, você vai ficar como quem sonha. Amém, meus irmãos? Porque Deus, Ele faz e Ele faz permanecer. Talvez nosso braço até conquista coisas, até consegue fazer alguma coisa, mas acredite, é difícil fazer permanecer. Mas quando Deus faz, a bênção é completa. Tudo é pela graça de Deus, amém, meus irmãos? Então quero desafiar você nesse ano, crer na multiplicação, crer na restauração, crer no milagre, mas sabendo que tudo é pela graça de Deus. Então não fique ansioso, não fique angustiado. Então apenas creia que quando Ele restaura, quando Ele faz, Ele também vai dar sonhos. Porque o texto diz também que quando Ele muda a nossa sorte, Ele também vai nos encher de sonhos. Por isso que eu quero desafiar você a sonhar alto. Ainda é tempo de sonhar. Ainda é tempo de você crer em coisas grandes na sua vida, meu irmão. Não entregue os pontos, não fique apático, mas creia que Ele é poderoso para restaurar a sua sorte e te fazer sonhar, amém? Porque a Bíblia diz lá em Efésios 3:20, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E que poder é esse? A bênção dele. E que bênção é essa? Cristo. Cristo já está em você. E há um poder do céu dentro da sua vida para operar em você. Por isso que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, ou mesmo pensando. Porque às vezes, quero desafiar você, escreva os seus alvos. Escreva. Já coloca aí no bloco de nota do celular, nessa semana. Domingo que vem nós vamos distribuir aqui as fichas.
Depois você transcreve. Leva a ficha para a reunião lá na praça. Traz para o culto domingo. Na reunião de discipulado, leva, ora, creia. Só que acredite, às vezes tem coisas que nós até colocamos no alvo de oração. Mas quando o sonho é grande demais, nós ficamos até meio que constrangidos em escrever. Ah, isso aqui Deus faz. Isso aqui é grande, não, mas Deus também faz. Mas esse sonho é tão grande, que você não tem nem coragem de falar. Você só suspira. Ai, ai. Já fez esse suspiro assim? Ai, ai. Mas a Bíblia fala aqui que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Tudo quanto você escreve no cartãozinho lá, ou até mesmo daquilo que você nem teve coragem de escrever, que você é covarde demais para escrever. Mas Ele conhece os seus pensamentos. Ele conhece os desejos do seu coração. E o texto que o pastor Paulo abriu aqui o culto, dizendo lá no Salmo 37, agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Creia grande, pense grande, amém? Prepare-se para viver dias de alegria, dias de júbilo. Voltando lá para o Salmo 126, versículo 2, ele diz, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Esse é um tempo de você se alegrar, amém, meus irmãos? Porque quando Deus ele muda a nossa sorte, a nossa boca se enche de riso, e a nossa língua de júbilo, de louvor, aleluia. Então você quer desfrutar de sucesso, quer desfrutar de bênção de Deus, aprenda a se alegrar. A Bíblia fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, paz, gozo no Espírito. Aprenda a ser um crente alegre, amém? Olha, certa vez alguém perguntou para o pastor Aloísio, né, veio aí umas pessoas de outro país, inclusive, para aprender um pouco a respeito do ministério da vinha, e eles perguntaram para ele, pastor, qual que é o segredo do seu ministério? Né, o ministério, apesar de novo, 25 anos, vai ser um ministério aí que está em quase 40 países já, qual que é o segredo? E a resposta do pastor Luiz foi interessante, sabe o que ele respondeu? Eu sou um pastor feliz. Só foi essa a resposta. Talvez eles ficaram pensando, como assim? Como assim? Não entenderam. Mas acredite, meu irmão, aprenda a ser feliz. Para de reclamar, para de murmurar das coisas. Aprenda a desfrutar da bênção que Deus já te deu. Aprenda a se alegrar. Aprenda a ser feliz, amém? Aprenda, não coloque sua felicidade em coisas, em pessoas, mas coloque sua felicidade no Senhor. Faça dele a razão da sua alegria, amém? Esse agradar no Senhor é fazer do Senhor a razão da sua alegria. E quando você faz isso, Ele vai te abençoar, vai satisfazer os desejos do teu coração. Então o salmista está dizendo aqui que quando Deus muda a nossa sorte, a nossa boca se enche de alegria, se enche de riso. A nossa língua se enche de alegria, de louvor, de gratidão, amém? Porque quando Deus muda a nossa vida, quando Deus muda a nossa sorte, a consequência imediata é que Ele vai trazer alegria no seu coração. Mas além da alegria, Ele promete que vai restaurar sonhos, vai trazer sonhos. Quer desafiar Deus, você a sonhar coisas grandes. Volte a sonhar, volte a pedir coisas grandes para o Senhor. Porque talvez nós temos experiências de frustrações, talvez coisas no passado não deu certo, planos que não se concretizaram, e isso te entristeceu, isso talvez te deixou para baixo, sem fé, mas eu quero desafiar, volte a sonhar, amém, meus irmãos? Volte a crer que você serve um Deus bom, que é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida. Deus é um Deus poderoso. Mas o texto também continua dizendo, a gente já partir para o encerramento, que quando Deus muda a nossa sorte, nós nos tornamos testemunho da bênção dele. Lá no versículo 3 diz, olha, então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Quero profetizar que as pessoas vão olhar e vão falar isso de você. Uau, como fulano tem sido abençoado. Sua família vai olhar para você, vai ficar assim com aquele cantinho de inveja. Nossa, mas o fulano tem prosperado.
que está acontecendo com ele? Será que está roubando? Será que está traficando? Porque é assim que eles falam. Mas você não, você vai estar alegre, feliz, desfrutando. Vai ser um testemunho vivo. Porque essa é a promessa, amém? Então o Salmo deixa claro que é Deus que faz. E Deus não faz coisa pouca. Deus faz grandes coisas. Então, em nome de Jesus, escreva pedidos grandes na sua ficha. Você pode até colocar coisas pequenas, mas para cada coisa pequena você vai colocar 2 grandes. Porque Deus é um Deus que faz coisas grandes. Deus é um Deus que dá discipulado grande, que dá células grandes, que dá redes grandes, que multiplica a rede. Deus é um Deus que dá encontros grandes. Porque Deus é um Deus de grandes coisas. Então, no ano da multiplicação, meu irmão, minha irmã querida, olha para cá. Se prepare para ver grandes coisas. Já está decretado, você vai ser um testemunho vivo para muitas pessoas. Eles vão olhar e vão dizer: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, amém? Então, nesses dias de jejum, meu irmão, faça alvos grandes. Faça alvo, peça coisas grandes para o Senhor. Peça coisas grandes, porque a promessa lá em Romanos 8,32 é: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Você acha que esse alvo grande que você pensou aí, você nem teve coragem de escrever ainda, você acha que isso é maior do que Cristo? Que esse alvo é mais importante para Deus do que Jesus? Sim ou não? Não, com convicção. Sim ou não? Quando eu pergunto, fico pensando que é pegadinha do pastor, né? Não, nada que você possa pedir para Deus é mais importante que Cristo. Então, aquele que não poupou o seu próprio filho, que era mais valioso para ele, antes por todos nós o entregou, porventura, por acaso, como é que pode? Ele vai negar alguma coisa para você? Fala comigo, não. Mas antes ele me dará, fala comigo, graciosamente. Sem eu merecer. Todas as coisas. Se você tem um filho, você tem tudo. E o que ele faz na nossa vida, meu irmão, é repentino. Para finalizar, ele diz o seguinte, olha, lá no versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Essa torrente do Neguebe é algo interessante, porque ela é uma enchente que dá no meio do deserto, repentinamente, e às vezes mesmo sem chover naquele local, de repente vem ali uma enchente, e muda, restaura aquele deserto. Lá no Neguebe é um deserto, ali no sul de Israel, um grande deserto, mas que em alguns momentos do ano, em algumas estações do ano, chove lá na montanha, e desce aquela enxurrada, e aonde aquela enxurrada passa, muda totalmente a paisagem, repentinamente. Ou seja, não é algo demorado, é algo instantâneo, porque Deus é poderoso para fazer isso instantaneamente, repentinamente. Deus é poderoso para mudar a sua sorte repentinamente. Talvez você olhe assim, pastor, mas o negócio está tão bagunçado, a luta é tão grande, o desafio é tão gigante, que vai demorar. Não, meu irmão, Deus é poderoso para fazer como as torrentes de Neguebe. Prepara o vídeo aí para mim, meu irmão. Tem como passar ele aí? Porque a promessa é que Deus vai fazer assim na sua vida. Deus vai mudar, Deus vai restaurar, e repentinamente. Vai funcionar? Não dá para ver. Não, acho que tem que diminuir. Não ficou legal. Vai dar certo? Será? No outro aplicativo aí? Oi? Já veio assim ruim? Não serviu. Depois você procura lá na internet. Vou procurar e mandar nos grupos depois. Como é que acontece essa mudança repentina na sua vida? Porque os dias de sofrimento, eles são transformados em dias de júbilo, dias de alegria. Amém, meus irmãos? Para finalizar, se coloque de pé onde você está, mas eu quero ler mais um versículo com você. No Salmo 126, no versículo 5 diz, olha, os que com lágrimas semeiam,
com júbilo, com alegria ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Você vai colher, você vai desfrutar dos frutos do seu trabalho. Há uma promessa de Deus para a sua vida, há multiplicação sendo liberada. Quero desafiar, talvez nos últimos jejuns você não participou ativamente, participa nesse, se organize, venha orar aqui de manhã conosco, venha ler a lição do dia, venha ler o capítulo, venha receber oração, venha receber unção com óleo. Nós vamos aqui todos os dias ungir suas mãos, ungir sua testa. Creia, comece a pensar nos seus alvos. Qual que é a área que Deus precisa restaurar e multiplicar na sua vida? Comece a pensar sobre isso. Comece a orar sobre isso, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida. Quero gerar fé no seu coração nessa tarde, para você crer que você serve um Deus que é poderoso. Um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Você pode fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração?